Bom dia, que a paz de Jesus abençoe o teu coração, que a paz de Jesus, anunciada no Evangelho, vivenciada pela fé, ela possa acalmar as tuas angústias, possa trazer ao seu coração conforto, consolo, amparo. Essa é uma comunidade reunida pela pregação do Evangelho. Nós não estamos aqui como produto de marketing, apesar de usarmos mídia. Nós estamos aqui pelo anúncio do Evangelho. Filha, pega aqui que eu não estou conseguindo nem falar. Ele fala melhor do que eu, tem mais carisma do que eu. Tem futuro esse menino. E eu quero convidar você para iniciarmos com oração. Não é? Com oração. Você pode ficar em pé junto comigo, por favor. Pastora Tacília, seja bem-vindo, meu querido. Nós vamos fazer uma leitura orante da Bíblia. O que é uma leitura orante? É uma leitura que se faz com a escuta, né? Ela não se faz com os olhos. Eu empresto os meus olhos à sua escuta. Eu farei a leitura, é uma leitura comunitária, não é uma leitura de análise, de dissecação do texto, de análise crítica, é uma escuta amorosa, é uma escuta de fé, né? A gente precisa pensar na palavra como um movimento misterioso. A palavra nem sempre explica, às vezes ela toca, né? Às vezes ela incomoda, estranha, inquieta. E essa palavra que inquieta, que toca, que reverbera em nós, ela ora em nós. Não apenas o que nós entendemos, mas também o que nós não sabemos sequer nomear. Eu queria que você tivesse esse momento de oração. Se você, enquanto quiser ficar com os olhos fechados, trabalhar aí a sua respiração. A gente aprendeu com os pais do deserto que respirar é também um exercício de oração, de quietude. Se você quiser fechar seus olhos, a palavra, ela vem, às vezes vem pensamentos outros, né? Vem a última conversa aflita que você teve. Aí você não se preocupa não, deixa essa conversa vir e deixa ela ir embora do jeito que ela veio, né? E deixa a palavra chegar. Algumas palavras, algumas imagens talvez fiquem no teu coração. Deixa ficar. Deixa essas imagens e essa palavra orar em você nessa manhã de domingo. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite, veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo: é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai. Também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito.
Senhor, nós nos colocamos aqui em comunhão, em relação. E por mais fechados que tenhamos chegado aqui, estar aqui nos abre. O olhar do outro, o cumprimento, o abraço, o sorriso. As canções que fazem dançar a nossa alma, as poesias que fazem bailar o nosso coração, as palavras que circulam aqui entre nós, circulam fazendo vibrar os nossos sentimentos, os nossos desejos, fazendo orar aquilo que em nós foi fechado, foi esmagado, foi pisoteado, espezinhado, fazendo ganhar voz, fazendo ganhar sentido, fazendo ganhar vida, aquilo que nós está apagado. Senhor, nós nos reconhecemos aqui em oração, porque a gente precisa do intangível, do mistério que tanto nos afeta, que nós não controlamos, mas nos toca, nos afeta, nos chama, nos acolhe. Abre os nossos olhos para ver com mais humildade, com mais doçura, com mais modéstia. Toca o nosso coração para que nós possamos ter uma escuta mais delicada. Senhor, nós recebemos a Tua presença aqui hoje entre nós. Recebemos nossos irmãos e irmãs. Nós nos colocamos em comunhão, Senhor. E a gente quer encher esse lugar de música, de oração, de olhares, em nome de Jesus, Senhor. Amém, 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 amém. Vamos aplaudir o nome de Jesus, esse som bonito das palmas, que é som de festa. Todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De todas as culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, para o teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz e
Glórias a Deus. Sabemos que Ele está presente, que Ele está entre nós. E nós também estamos aqui, né? A gente sempre gosta de dizer isso, né? Venha assim como você está. Se você está alegre, se você está em dias de luta, precisando de um milagre, se você está triste, se você está com muita alegria no coração, venha e faça o seu louvor a Deus. Entregue-se da melhor forma para Ele, mas sempre mantenha o louvor nos seus lábios. Sempre louve a Deus. Amém? Todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecer ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecer ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome. Seu glorioso nome. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecer ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecer ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome. Seu glorioso nome. Alegrar-se-á no Senhor. Alegrar-se-á no Senhor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegra minha alma diante do Senhor. Glórias a Ele, pois Ele está aqui
por isso temos essa fonte de alegria, pois esse é o Deus que sempre está conosco, que nunca nos desampara. E só Ele é digno de toda a honra, todo louvor. Senhor, e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas
Está alguém doente entre vocês? Tiago nos ensina. O apóstolo Tiago, o escritor da carta de Tiago, nos diz: chame os presbíteros para que unjam com óleo, e a oração da fé salvará os doentes. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Eu quero convidar você que precisa de oração hoje de manhã a esse momento de cuidado pastoral, de cuidado comunitário. Nós queremos nos colocar junto com você no gesto da unção. O óleo, ele é aromático, ele perfuma, o óleo ele hidrata, o óleo ele cura, é fármaco. E nós queremos nessa linguagem bíblica, sagrada, nos colocar junto com você na tua dificuldade, na tua luta, no teu sofrimento, na tua necessidade. Eu vou pedir ao pastor Otacílio que me ajude aqui nesse momento de unção. Ele vai ficar aqui de um lado, eu vou ficar do outro. Se você precisa de oração, quer participar desse momento, você pode sair do seu lugar, se colocar diante de um dos dois pastores, enquanto a gente continua louvando e orando nesse momento. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar
paixão, minha canção e o meu louvor. Exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam ao seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu.
exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam ao seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Glórias ao Senhor, exaltado. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam ao seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. No céu. Aleluia. Obrigado, Felipe, por nos ter conduzido nesse movimento de oração, de louvor, de música. Que bom, graças a Deus por estarmos todos aqui. Queridos, ontem nós tivemos 2 movimentos, são movimentos de aproximação que nós realizamos. Movimento feito pelas mulheres, movimento feito pelo grupo Diversidade. E apesar de todas as ameaças, né, clericais, é que nem foi eu que fiz, né? Para que todo mundo estivesse aqui hoje de manhã, muita gente não deu conta de... então, eu tenho que melhorar. Tem a chuva também, né? Eu tenho que melhorar, né, essa minha capacidade imprecatória. Falar imprecatório porque é melhor do que falar de amaldiçoar, né? Sabe que imprecatório é uma maldição, né? Os salmos imprecatórios, aqueles salmos que eu quero que esse povo da Babilônia tudo se lasque, né? Ódio, que sejam atravessados pela espada dos seus... Negócio terrível, né? Mas aí eu vou pensar numa coisa menos sangrenta, né? Mas também bastante dramática para poder, quem sabe, mobilizar vocês. Mas eu queria, sabe o quê? Que uma pessoa de cada um desses grupos viesse dizer para a gente como foi. Né? Uma mulher, alguém do grupo da diversidade, os fiéis que estão aqui, os que sobreviveram. Pronto. A Vitória vem. Quem mais? Do grupo, já veio uma pessoa representando as mulheres, agora eu queria alguém do grupo Diversidade. No líder não vale, que o líder está sempre falando aqui. Eu acho que a Renata tinha que vir. A Renata... se escondeu na esposa aí, né, mano? Tá certo. Por favor. Bom dia, gente. Ontem a gente participou de uma oficina de cerâmica conduzida pela Clara, que foi assim um momento super especial, acredito que para todas nós que estávamos lá. Para além do fabricar uma cerâmica,
né, que já é uma experiência incrível, eu adorei, ele remete a gente num momento de pausa, a gente comentando, a cabeça desliga e a gente fica ali totalmente imersa no que a gente está fazendo. E hoje em dia é tão difícil a gente estar totalmente concentrado, né, numa coisa que a gente faz, um tempo de presença realmente. E a cerâmica proporcionou isso. Acho que deu para a gente perceber um pouquinho porque que a Clara faz as coisas assim com tanto amor e tanto cuidado. E ela guiou a gente. Acredito que deu certo, a gente conseguiu explorar ali algumas coisas. E para a gente, como mulher, estar presente nesse momento, mesmo que as conversas foram girando ali em torno, eu acredito que a gente conseguiu compartilhar muita coisa e muito sentimento ali no fazer. Então, foi maravilhoso. Já estou aguardando, porque vão ter outras, né, Nádia, em breve. E bordado, e em breve aí, vai ter as datas. E é isso. Obrigada, Clara, mais uma vez. Foi muito legal. Bom, gente, ontem foi também um nosso grupo de diversidade se reuniu na casa das amadas Ana e Hannah. Foi muito bom. A gente falou do tema de família, né? Toda família é diferente, então foi importante ouvir mais histórias. E os grupos de acolhimento, de aproximação, eles servem para a gente sair do culto e ter mais encontros, né? Porque aqui é muito pouco tempo. E foi um momento muito rico, a gente pôde conversar, ouvir muita história de outros, né? De outras famílias. Ser tocado, ser curado também por muitas histórias. E, no final, a gente, como sempre, festeja, come muito, toma vinho, conversa, ri, canta. Foi muito bom. Chora, né? E todas as emoções que chegam no momento. Foi um momento muito rico. Quase o pessoal não vai embora, foi por causa da chuva mesmo. Aí disseram, né, que estariam aqui, a grande maioria, mas poucos vieram, né? A chuva acho que não ajudou. Fizeram um apelo também, o grupo da diversidade, para ter um culto às 17 horas, porque é muito cedo, 10 da manhã, o pessoal sai de noite, no sábado, aí querem um culto no domingo à tardezinha, à noite, tá? Fica aí a dica. Mas eu pensei que era para diminuir o meu trabalho, esses grupos. Esses caras querem aumentar meu trabalho. Foi muito importante. A gente precisa pensar nesse tema, sabe, Zé? Envolvendo a igreja toda, pensarmos a família. Talvez um culto com esse projeto, né? A gente precisa implodir, né, esse constrangimento moral, esse escrúpulo manipulado que há em torno de salvar as famílias tradicionais. O que tem que ser salvo não é a família tradicional, o que tem que ser salvo é a família de verdade, né? Que é um espaço de acolhimento, um espaço de amor, né? De promoção da vida. E aí ontem, salvo engano, um casal da nossa igreja, né, trouxe um depoimento da adoção de um filho. 3 casais? Olha, 3 casais falaram sobre criação de filhos em uma relação homoafetiva. E é maravilhoso isso, porque a gente, primeiro, se livra desse desvio, em vez de ficar preocupado com o escrúpulo moralista de salvar uma abstração moral, a gente vai cuidar das pessoas, né? Da família mesmo, aquela para a qual a gente quer voltar sempre, né? Então, eu achei precioso demais. E eu fiquei pensando o seguinte, eu fiquei vendo os vídeos, cara, né? Tudo bem que esse pessoal é tudo influencer, né? A Clara, a Gabriela, tudo influencer, então elas, né, fazem a coisa ficar ainda melhor, né? Mas eu fiquei morrendo de inveja. Eu acho que seria interessante pensar esse encontro com a Clara, se ela topar, com os homens, no grupo dos homens, da conversa fiada. Por quê? Porque há uma espiritualidade na cerâmica, na olaria, há uma espiritualidade, como também há no bordado e no cuidado com a terra e assim por diante, né? Que é uma espiritualidade que salva o nosso corpo, traz o nosso corpo para essa experiência de redenção, né? Cuida do corpo, né?
Então é tátil, né? O contato com o barro que nós somos, né? Com a imaginação. Melhorar, é exatamente articular a sensibilidade que nos homens é tão embotada, né? A cultura masculina que nos formou, uma cultura que empedra, né? Que tira a nossa capacidade de flexão, né? De sensibilidade, de cuidado. Eu acho que seria bacana. Quem sabe também com diversidade, né? Quem sabe? Então fica aí a dica, né? Fica aí a dica. A gente está aqui hoje com o pastor Otacílio. Acho que seria legal a gente ouvir a tua voz, dizer como é que estão as coisas. O pastor Otacílio é o pastor dos pastores na Bethesda do Ceará. É ele quem preside a convenção. E hoje, inclusive, a gente está numa luta aí, né? Nós tínhamos um aluguel. Esse aluguel era da Vila das Artes, que ajudava a manutenção da convenção e de todas as despesas, que são muitas despesas que uma herança maldita nos deixou, né, com advocacia, com litígios e outras coisas do tipo, mas também no sustento, no apoio às igrejas e aos pastores. E ajudava aqui a igreja sede, né? Era feito dessa forma. Metade do aluguel vinha para a sede, metade do aluguel para a convenção, e a gente estava caminhando, respirando. Perdemos isso e a gente está com fôlego bem curtinho. Já eu falo com vocês mais sobre isso. Mas tem um projeto, tem uma possibilidade, acho que seria legal o pessoal saber. Fica à vontade. Opa! Bom dia, graça e paz. Tudo bem? Eu gosto muito do versículo, que na verdade é uma poesia, né? Porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Quando eu estou meio baqueado, para baixo, meio down, né? Eu lembro desse versículo, eu gosto de recitar ele para mim mesmo, sabe? Porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos, né? E a gente está nesse momento que o pastor Elianai falou, né? Passando por essa dificuldade. Mas, ao mesmo tempo, eu estive conversando com algumas pessoas, não vou dar nomes, viu, Elianai? Deixa concretizar que a gente fala. E tem muitas possibilidades, mas a gente está esperando que elas realmente venham se concretizar, né? De existir uma escola lá onde funcionava a igreja, né? Funcionar uma escola, ou, por outro, também ter um projeto de acolhimento e educação de idosos, né? Não tem nada a ver comigo, né? Mas é também um projeto de uma política pública, né? E a gente está esperando se um ou ambos os projetos vão se concretizar. Tive uma reunião muito boa com o pessoal na Secretaria de Cultura e Arte, e eles estão correndo atrás para ver o que é que vai sair para a gente. Tá bom? Então é isso. Que Deus abençoe vocês. É uma alegria imensa estar com vocês, celebrar a vida juntos, né? E saber das boas notícias, das coisas que acontecem aqui, de rever amigos e amigas de longa caminhada, né? É sempre bom. E ver os novos também, né? Depois eu quero saber seu nome, quero lhe abraçar, quero te abraçar, quero ser abraçado, né? Tá bom? Então é isso. Que Deus abençoe. Pastor Elianai. Podia pregar aqui domingo, né? Pronto, o pastor Otacílio vai conduzir a nossa reflexão no próximo domingo aqui. Acabei de convidar. Eu pego o cara assim no pulo para poder... Sem nenhum constrangimento. Sem nenhum constrangimento. Posso, lógico. Ai, que bom.
Queridos, eu disse que a gente está com fôlego bem curtinho. Bom, as crianças saem agora, Vitória? Podem ir as crianças, então. Hoje não é a tia Vitória. É a Dayana. Pega ele lá, pega ele lá. A mamãe está te esperando aqui, ó. Então, ele é charmoso, sabe, gente? Além de carismático, ele é charmoso. Ele valoriza os momentos. Então, eu dizia para vocês que a gente está com um fôlego curtinho. E esse mês, inclusive, eu cheguei de Barbalha, fui deixar meu filho lá em Barbalha, que começa a estudar ali na Federal do Cariri, e voltei com essa notícia que me deixou preocupado. Assim, nós não pagamos o aluguel aqui do auditório, R$5.000. Deveríamos ter pago no início do mês, não conseguimos pagar. E eu acho que seria muito importante hoje aqui a gente levantar uma oferta pujante, né? Claro que na medida do que cada um pode. Então, se você hoje pode dar uma oferta boa, especial, que nos ajude a superar essa dificuldade agora, eu acho que é muito importante, né? Nós somos uma comunidade. Todo o nosso movimento aqui é marcado por solidariedade e responsabilidade, que são os dois valores, talvez, primordiais do Evangelho. A responsabilidade com a vida, com as decisões, com o outro, com o próximo, e a solidariedade, essa capacidade de doar, de se colocar ao lado. Então, eu queria convidar você para esse momento agora nas ofertas. Você tem aqui os dados das contas da Bethesda, e a gente vai fazer isso com oração. Senhor, obrigado por tudo que já estamos vivenciando aqui e ainda vamos experimentar. O nosso ofertório, ele é uma expressão também da nossa fé, é espiritual, porque ele é o exercício da solidariedade, da doação, do investimento no Evangelho, na pregação do Evangelho, na promoção desta comunidade. Em nome de Jesus. Amém. O vento toca o meu rosto, me lembrando que o tempo vai com ele, levando em suas asas os meus dias desta vida passageira. Minhas certezas, meus conceitos, minhas virtudes, meus defeitos, nada pode detê-lo. O tempo se vai, mas algo eu sempre guardarei: o teu amor que um dia eu encontrei. Os meus sonhos o vento não pode levar. A esperança encontrei no teu olhar. Os meus sonhos a areia não vai enterrar, porque a vida recebi ao te encontrar. Nos seus braços não importa o tempo, só existe o momento
de sonhar. E o medo que está sempre à porta. Quando estou com você, ele não pode entrar. O tempo se vai, mas algo eu sempre guardarei. O teu amor que um dia eu encontrei. Os meus sonhos, o vento não pode levar. A esperança encontrei no teu olhar. Os meus sonhos, a areia não vai enterrar. Porque a vida recebia te encontrar. Os meus sonhos, o vento não pode levar. A esperança encontrei no teu olhar. Os meus sonhos, a areia não vai enterrar. Porque a vida recebia te encontrar. Os meus sonhos, o vento não pode levar. A esperança encontrei no teu olhar. Os meus sonhos, a areia não vai enterrar. Porque a vida recebia te encontrar. Queridos, nós temos no mês de maio um encontro com a nossa identidade, um encontro festivo, mas também um encontro reflexivo. Nós vamos repetir a dose do que fizemos no ano passado, que foi muito bom, e a gente não podia deixar de insistir. Nós teremos 2 encontros no mesmo final de semana. Um é o Oficina de Ideias. Oficina de Ideias é um movimento de produção de pensamento sobre Deus, produção ousada, livre, criativa, né? Divinamente herética, para produzir as mais belas e redentoras heresias, como foi Jesus de Nazaré, né? O herege que nos libertou. E a ideia é fazer o dever de casa, para não ficarmos apenas desfazendo, desconstruindo. Desconstruir é sempre importante, ninguém constrói sem desconstruir, né? A argila é um exemplo disso, né? Você desconstrói para poder construir algo novo. Mas também queremos propor, né? Queremos dar chão para a nossa identidade, para o nosso projeto. E a gente está apaixonado por ele. Então, nós convidamos o pastor Ricardo, que é, sem dúvida nenhuma, um privilégio tê-lo como teólogo na Bethesda, porque ele é, talvez, a voz mais desconcertante e mais decisiva do mundo evangélico recente. E ele perdeu muito, perdeu popularidade, perdeu espaço nos grandes eventos evangélicos. Ele e nós fomos escanteados,
né? E o que não é nenhuma grande perda, assim. Talvez eu acho que é mais ganho do que perda, porque as pessoas que nos escantearam já era uma companhia que nós não queríamos mais. Não queríamos acompanhá-los nos compromissos que eles assumiram, nas paixões que eles tinham. Queríamos uma coisa nova, um frescor, algo vivo. E a gente vai fazer. O tema do Oficina de Ideias é Deus depois de Deus, né? Que é um tema provocativo, uma alternativa, né? Para experimentar Deus de uma outra forma, que não a que nós conhecemos, e que produziu o ateísmo, que produziu o cinismo no sentido moral do termo, né? Gente indiferente, desinteressada, que não quer mais saber de Deus, de igreja, de nada. Queremos uma alternativa que seja bonita e que mostre para as pessoas que existe uma alternativa ao ateísmo. Você não tem apenas que desistir daquela ideia de Deus e desistir de Deus, jogar a água suja junto com o bebê, né? Pega o bebê no colo, cuida dele, que ele pode ser outra coisa, né? E joga água suja. Então, o pastor Ricardo vem com esse desafio para construir a pastora Jerusa, que é doutora em ciências da religião, vai trabalhar uma igreja feminina, né? A femininidade, o feminino, melhor, é mais fácil de dizer, o feminino na constituição da igreja, né? E provavelmente eu também vou fazer uma fala. Então, a gente vai ser muito importante. Com a Oficina de Ideias, a gente faz duas coisas. Com a Oficina de Ideias, a gente vai construir, vai ter esse momento aqui, vai ser um sábado, aqui nesse espaço, de manhã e de tarde, o sábado inteiro. E com a Oficina de Ideias, a gente financia, né, a vinda do Ricardo e da Jerusa. Então, são duas coisas boas, né, porque a gente financia a oficina e traz eles para estarem com a gente aqui nesse momento. No domingo de manhã, será o aniversário de 45 anos da Bethesda. E a gente gosta muito da igreja que a gente se tornou. Eu gosto muito. É uma alegria, é um fôlego bom que eu tenho na semana, quando vou me encontrar com vocês, vou dizer para vocês sem medo. Já teve um tempo que a gente falava com medo, falava gaguejando, que tinha que escolher as palavras, falar muito figuradamente para os escandalizados não nos devorarem. Isso acabou. Isso acabou. Aqui a gente tem liberdade de pensar, de ser verdadeiro, né, naquilo que a gente acredita e de experimentar isso da melhor maneira possível. Tá bom? Então, isso vai ser no dia 16 e 17 de maio. Nós já estamos com as inscrições abertas no Simpla, no perfil da Bethesda, no Instagram. Você já consegue clicar lá no link do Simpla. Simpla é uma plataforma que ajuda a gente a fazer essa arrecadação. E você pode se inscrever para o nosso oficina, que vai ser no sábado de manhã e de tarde. Tá bom? Então, dado o recado, vamos fazer uma festa. Vamos gritar para o mundo inteiro ouvir que a gente gosta de se amar? Vamos fazer isso? Vamos levantar a voz, fazer uma festa linda aqui, junto com essas pessoas que a gente ama tanto, o Ricardo e a Jerusa. Tá bom? Eu quero convidar você a esse momento de reflexão, já tocado por uma ideia que a gente pensa em desenvolver na Oficina de Ideias, que é um novo pentecostalismo, uma nova pentecostalidade, uma nova experiência de igreja carismática, uma nova vivência do carisma, porque a gente entende que o modelo pentecostal foi absorvido, sugado pela instituição e pelo poder político. Que outra pentecostalidade a gente pode experimentar? Pensando nisso, minha cabeça não para. Quando alguém sugeriu que eu fizesse uma fala, eu já comecei a pensar um monte de coisa e quis dar vazão a um pouco desse sentimento,
né? Claro que não, bem menos acadêmico, mais pastoral, para cuidarmos dessa nossa experiência com o Espírito Santo, essa presença impetuosa e veemente que faz vibrar as vidas desde o dia de Pentecostes. Você pode abrir comigo a Bíblia, se você quiser, se você tem uma Bíblia com você, acompanhar a leitura que vai ser projetada, a gente vai ler. Na narrativa de Lucas, do Evangelho, porque o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, alguns têm essa teoria, seria um livro só, duas partes do mesmo livro. Seria um livro que poderia ter o nome de o início do cristianismo, os primórdios do cristianismo, né? Os evangelhos vão até a despedida de Jesus e em Atos começa essa resposta depois do desaparecimento de Jesus. Perderam Jesus, a presença física dele, e ganharam a vivência do Evangelho, que é o livro de Atos. Nós vamos ler Lucas, capítulo 24, versículo 49, e Atos, capítulo 1, versículo 8, e até vamos ler. Eu botei A aqui, mas não é A, é capítulo 1 de Atos, versículo 8. E depois vamos ler do versículo 1 do capítulo 2 até o 8. Eu fiz aqui, na hora eu passei por cima da exatidão, mas depois eu corrijo. Você pode acompanhar comigo a leitura, diz assim: Eu enviarei sobre vós o que meu Pai prometeu. Permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Dunamis é a palavra grega, que dá origem à palavra dinâmica, energia, força. Capítulo 1 de Atos, versículo 8. Mas recebereis uma força, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Capítulo 2, versículo 1. Quando chegou o dia de Pentecostes, Pentecostes era uma festa dos judeus, da religião dos discípulos de Jesus, da religião de Jesus, 50 dias depois das primícias, ou da Páscoa, agora fiquei na dúvida. E era uma festa que tinha a ver, uma festa junina, sabe? Era festa de colheita, né? Em que eles traziam a colheita para agradecer a Deus pela abundância da colheita. Era Pentecostes, uma das maiores festas da cultura judaica. Era no dia dessa festa, eles estavam tudo ali enfiado num quarto, numa sala, né? Meia dúzia de gato pingado, algumas das mulheres e dos homens que se mantiveram juntos ali porque estavam com muito medo de terem o mesmo destino do Nazareno que fora crucificado, esperando pela promessa, né? O que é isso? Ele mandou a gente esperar, mas esperar pelo quê? Como? Quando? Onde? Estavam ali, nesse dia, todos reunidos como grupo. De repente, veio do céu um ruído, como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram-lhes línguas, eu acho que era de fogo, línguas afogueadas, porque o texto diz isso, né? Como de fogo. Repartindo-se, pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram plenos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Outras línguas aqui é glossolalia, uma língua que não era deles. Não diz como é que era essa língua. Era a língua alguém dizia a língua dos anjos. Não existe língua dos anjos, né? A língua dos anjos é uma metáfora, falar a língua que tiver, né? A dos anjos, inclusive. Que língua é essa? Uma língua espiritual? Que língua é essa? Ninguém sabe. Conforme o Espírito lhes permitia expressarem-se. Ora,
estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Cada um falando uma língua diferente. Quando aconteceu esse rumor, esse barulho, a multidão se reuniu. Estavam confusos, porque cada qual os ouvia falar em sua própria língua, em seu próprio idioma. É língua, é a fala ou é a escuta? Onde está o milagre aqui? A gente não sabe o que aconteceu. Estupefatos e admirados diziam, todos esses que estão falando não são galileus? Não é Pedro ali que está ali, pescador lá do Mar da Galileia? Eu estou ouvindo ele falar numa língua que ele não fala, né? Eu estou escutando na minha língua. Como é que nós os ouvimos, cada um, em nosso próprio idioma de nascimento? Amém. Vamos orar uma vez mais. A oração é um exercício de atenção, de introspecção, é um exercício também de escuta, é abrir os ouvidos, abrir o coração. Vamos orar. Deus, nós queremos esse momento, desejamos esse momento, em que a gente reflete, que a gente gasta tempo com a Bíblia que pode ser palavra de Deus, para quem nela ora, para quem nela procura testemunhos do amor de Deus em Jesus. Nós queremos que a Bíblia, palavra de Deus, chegue em nós. O escritor aos Hebreus diz que a Bíblia é poderosa, que ela é como uma espada de 2 cortes, e ela penetra na divisão da alma e do espírito, e ela é capaz de discernir as intenções do coração humano. Então, Senhor, eis aqui a gente, que a Tua palavra venha, toda essa revolução que ora calma, mas que ora inquieta, que ora consola, mas que ora angustia, que mexe com a gente para a gente viver a vida que Deus nos deu para experimentarmos. Em nome de Jesus. Amém. Do meu ponto de vista, a gente tem aqui 2 perdas gigantes. Eu e você hoje aqui, 2026, né, em Fortaleza, temos 2 perdas gigantes para a gente se aproximar desse texto, para a gente conseguir ler esse texto. Essas perdas podem tornar a leitura um delírio, né? Pode tornar a leitura uma desleitura, uma distorção, né? Uma confusão. São perdas terríveis. A primeira delas é a perda da metáfora. Nós somos uma cultura que perdeu a metáfora. Porque a metáfora, ela para nós hoje, nessa cultura científica, que tudo explica, que tem que encaixar tudo dentro de uma explicação de causa e efeito, né? Que tem que enquadrar tudo, sistematizar, criar sistemas, né? Modelos, padrões. Nessa nossa cultura, a verdade tem que ser jornalística, ela tem que reportar os fatos tal e qual. A gente acabou perdendo uma dimensão da verdade que é a do ponto de vista, que é a dos afetos, do coração, de dentro, do mistério, né? A gente perdeu essa capacidade de lidar com aquilo que não tem nome, mas que está em nós, nossos medos. A gente não sabe dizer. Você passa 10 anos deitado no divã, tentando explicar para o analista, na verdade para você, né? Provocado pelo analista, com a terapeuta, tentando nomear esses sentimentos que estão em você, que mexem com você, que te atrapalham, que te ajudam, que acenam para você, que te dão a direção na vida, saudade, nostalgia, medo, falta, ameaça, insegurança, dor, sofrimento, alegria, gosto, desejo, né? E a gente não tem a metáfora.
Nós perdemos a metáfora. Isso nos sufoca, nos esmaga, nos reprime, né? Não é por acaso que a gente é uma sociedade deprimida, ansiosa, uma sociedade que tem dificuldade de lidar com o mistério. Porque as metáforas, que para nós virou apenas uma ilustração para melhor explicar as coisas, né? Metáfora para a gente é apenas uma ferramenta linguística. Você vai ver o conceito de metáfora, é um recurso da linguagem para usar os símbolos, para usar outros termos que possam te ajudar a compreender o que está acontecendo naquela situação. Então, é apenas ferramenta de manipulação, de descrição, de definição, de conceituação. Mas há coisas que são inconceituáveis, inomináveis, impronunciáveis, que são esses sentimentos, então, que é a outra perda que a gente teve. Não é? O que acontece aqui com esses discípulos, e aí a gente vai ver isso na história bíblica, é que eles, com a metáfora, eles não estão apenas explicando as coisas. Mais do que isso, eles estão vivenciando. Eles estão entrando em contato com o mistério. Eles estão acolhendo o mistério através dessas metáforas. A metáfora é viva, ela não é uma forma de explicar, uma ferramenta. Ela é a própria vivência do mistério, vivência reverente, através da linguagem simbólica que nos aproxima de nós mesmos, do mundo, que nos coloca em contato com a realidade, com o divino. Para Lucas, aqui a gente vê de cara algumas metáforas, e essa é a nossa dificuldade, né? Vento, né? Línguas de fogo, pessoas de todos os lugares que há. Gente, isso não é uma descrição dos fatos, não está ali todo mundo, não cabe. Nem o mundo inteiro não está representado ali. Então, como a gente se aproxima disso? Vamos tentar nos aproximar dessas metáforas bíblicas. O vento talvez seja a mais presente, ou uma das mais presentes metáforas nessa vivência espiritual, né? Então, no Antigo Testamento, a palavra profeta, né, que para a gente é aquele que fala em nome de Deus, é a voz de Deus entre os homens. O meu professor no seminário dizia que o profeta, ele empresta os ouvidos a Deus e a boca ao povo. O sacerdote empresta o ouvido ao povo e a boca para Deus. Ele fazia essa brincadeira, né? O profeta, na tradução para o grego, tem um sentido muito interessante, é o inspirado, o soprado. Né? É aquele que recebeu um sopro, né? Do jeito que você inspira, né? Você inspira e aí você expira. Então ele inspirado por Deus, expirava palavras para o povo da parte de Deus, né? Ele é chamado de um inspirado. Você pode traduzir literalmente assim. Inclusive, André Choraqui faz essa tradução. No Novo Testamento, você tem, isso eu estou abreviando, você vai lá em Gênesis, né, o sopro se movia criativamente sobre o caos, sobre as águas do abismo, né, e assim vai. Elias tem uma experiência com uma brisa suave para se referir a Deus, e não um vento que destrói, mas uma brisa serena. E João, ele trata o sopro, né, de uma maneira muito específica. Olha o tamanho do nosso problema, antes que eu fale de João e como ele trata o sopro, o Espírito. Para nós, olha a perda da metáfora. O Espírito Santo deixou de ser sopro santo, que é a tradução literal. Espírito é apenas a palavra grega, pneuma, para sopro. Vento, hálito, né? O hálito que te faz respirar, né? que te faz ser vivo. Uma pessoa viva, ela recebe o ar e solta o ar, né?
Para nós, deixou de ser o vento e passou a ser uma parte da Trindade, desse esquema explicativo de Deus. A gente pensa espírito, pensa numa pessoa que tem função, que tem papel, que tem atributos. Mas o sentido nervoso, selvagem, o sentido rudimentar, original, é de vento. Que é uma forma de falar do que é invisível. Não é? É invisível. Você está num mundo rudimentar, não científico, intuitivo, oral, não tem nem escrita, a época bíblica no Antigo Testamento, não tem nem escrita, e você quer falar desse Deus, ou do modo como Deus cria todas as coisas, e você tem contato com o vento, que para você também é um mistério, você não sabe de onde vem nem para onde vai, ele mexe com as coisas, o vento que faz uma pessoa viva, o vento que traz a tempestade, que agita o mar. E quando você vai pensar, Deus, como é que é esse ser que cria todas as coisas, mas que você não vê? Que pode ser a explicação de tudo que existe. Como foi que as pessoas passaram a viver, como foi que a vida foi criada? Né? O vento, o sopro sagrado. E para João, no diálogo com Nicodemos, que eu comecei o culto orando esse texto, o Espírito, ele tem essa dimensão da liberdade. Nicodemos chega para Jesus, querendo entender, querendo enquadrar, né, querendo teologizar, né, afastar Jesus das metáforas, e ele diz para Jesus, eu estou vendo que você é de Deus, por quê? Olha, teologia, organizando, racionalizando, esquematizando, que não é exatamente um problema, mas que pode ser perda. E você, pelas coisas que você faz, você só pode vir de Deus. E aí Jesus diz, cara, é o seguinte, Jesus percebe que ele está mais perdido que cego em tiroteio, querendo esquematizar. Se você não nascer de cima, a tradução é essa, de cima, ou mais à frente, do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. E aí Jesus vai dizer, e aquele que nasce de cima, né, essa mudança radical, esse recomeço radical, né, ele é como o Espírito, é como o sopro, é como o vento, né, que você não sabe de onde vem nem para onde vai, assim é a vida dele, que é livre, é a liberdade, é a consciência alargada, quebrando as molduras, né, se desfazendo dos preconceitos, abrindo-se para aprender, para encarar a vida, o mundo, né, é a liberdade. E aí vem Lucas. Para Lucas, o vento é uma experiência com a força. O vento é uma experiência com aquilo que é veemente, que faz a vida se tornar impetuosa. Se você olhar o texto ele desenha alguns contornos muito específicos, né? Eles estão todos reunidos ali, e aí tem um som, um ruído, que enche o ambiente, línguas repartidas. Esse ruído é o ruído de um vento impetuoso. O Frederico Lourenço traduz esse impetuoso por violento, porque ele chega mexendo, fazendo vibrar. Né? Por isso que eu usei a expressão no meu tema de uma vida vibrante, uma vida mexida, dinâmica, que se movimenta, que é intensa. E aí, então, em Lucas, esse Espírito, ele é poder, ele é força, é energia, é impetuosidade. E aí nós precisamos, pensando dessa forma, nós precisamos nos perguntar o que a experiência de um grupinho, um grupelo, tímido, autoestima lá embaixo, acabaram de ser esmagados pelo Império Romano, abandonados pelas multidões,
a única referência que eles tinham de segurança, os abandonou, os deixou, que era Jesus. Eles têm um vazio, um oco, uma ausência. O que a gente vai fazer agora? Para onde que a gente vai? Como é que faz? Como é que fala? Por onde começa? Sem estratégia, sem marketing. O que a experiência de Deus com o Espírito significa para eles? No que ela mexe? O que é essa experiência com Deus nessa vivência da metáfora do sopro, do vento? O que é essa vida movida pelo Espírito, pelo sopro de Deus? O que é isso? Que os transforma em vidas vibrantes e impetuosas. É só você ler o restante. É uma virada de página radical. Eles viram a chave, cara. A partir dali, Pedro vai levantar e vai fazer o primeiro sermão. O sermão dele é ousado, ele chama o seu próprio povo de assassino. Né? O pessoal do sionismo poderia acusar Pedro aqui de antissemitismo, né? Porque ele põe o dedo em rixe e diz: foram vocês que mataram Jesus. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E ele anunciou o evangelho com uma coragem, e vão enfrentar a prisão, vão tomar porrada, mas não vão desistir. O que aconteceu? Qual foi a virada que está nessa experiência? Eu tenho duas percepções para dividir com vocês. A primeira, antes de tudo, o angustiante vazio ou a angustiante ausência, o vazio de existir nesse mundo, pode ser uma força divina que nos puxa para dentro da vida. A primeira experiência que eles têm aqui é do vazio, é da ausência. Novamente, nós perdemos os sentimentos. Por isso a gente não olha o que está acontecendo para entender o que foi esse vento. Por que eles chamaram isso de vento? Por que eles descreveram a experiência deles com Deus com a experiência com a do vento? Por quê? Do sopro. Por quê? Eles são pessoas que estão ali marcadas pelo vazio, pela insegurança. Gente, eles experimentaram o mesmo que Jesus na cruz. O que foi que Jesus disse na cruz? Sobre o vazio que ele estava experimentando. Deus meu, Eloi, Eloi, que é a palavra aramaica para Deus, lama sabachthani, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Aquele vazio de Jesus aconteceu com eles. Jesus fez com seus discípulos o que Deus fez com Jesus. Os desamparou, os deixou sós e avisou que ia fazer. Você vê isso muito em Lucas, quando ele vai descrever ali no final do capítulo 24, início de Atos, que Jesus ele se despede, agora é com vocês. É dura a dor do parto, mas tenho que partir. E aí o texto descreve ele se distanciando aos poucos, até sumir. Aí o que eles fazem? Ficam olhando para cima, para o oco, para o vazio. Lascou. E agora? E agora, cara? Porque, e o Evangelho? E o sonho do reino de Deus? E agora sem ele? Como é que a gente faz? Como é que a gente fala mesmo? Aí os anjos aparecem. Por que vocês estão olhando para cima com essas caras de babaca? Embasbacados. Por que vocês estão olhando para cima? Do jeito que ele foi, ele volta. Vai lá, volta para Jerusalém. Vai lá. Entra no vazio. Deixa o vazio te puxar. Encara a tua angústia. Olha para ela no olho. Olha para essa condição de sem sentido. Você fala, minha vida não faz sentido, e não faz mesmo. É você que vai ter que construir o sentido dela. É você que vai ter que dar os passos tímidos, incertos, trôpegos. Adoro a palavra trôpego. Né?
espaços trôpegos, incertos em direção ao que vai. Mas eu não sei fazer, você vai aprender a fazer fazendo. Mas eu não sei o que falar, você vai aprender a falar falando. É o jogo da linguagem, é o jogo da vida. Você aprende a viver vivendo, não se omitindo. Esse vazio é como Deus puxando eles para a presença. Aliás, a nossa presença no mundo é do tamanho do vazio que a gente enfrenta. É do tamanho dessa angústia que nos desaloja e nos desloca em direção à vida. Somos nós que vamos ter que agir. E aí eu lembrei da mística judaica, da Cabala, a Cabala luriânica. Ganhou, claro que eu fui pesquisar, ganhou o nome de luriânica, porque foi Isaac Luria, no século XVI, um rabino, que desenvolveu esse conceito sobre a criação do mundo. Dentro dessa lógica, dentro dessa Cabala, Cabala é um movimento místico do judaísmo, né? Dentro dessa explicação, o mundo é criado pela ausência de Deus, porque Deus, o infinito, que tudo ocupa, né? Para que o finito exista, tem que se retrair. Porque senão ele esmaga tudo. Senão tudo é apenas Deus. Ele é infinito, né? Esse ser pleno, completo, absoluto, tem que se retrair, tem que sair de cena, tem que se ausentar. E é na sua ausência que o mundo se cria, né? O vazio é o vazio primordial, é o vácuo primordial. O vazio é a força divina que se afasta para que as coisas sejam. Tudo é luz. Mas para que o finito exista, a luz tem que retrair. E aí ele descreve essa retração, né, Lúria, ou Luria, como uma retração para os lados, né, criando um centro escuro e vazio. É angustiante, é caótico, como na criação de Gênesis, né? O sopro se move sobre as águas do abismo, né? É ali naquele vazio, naquele caos, que a criação é possível, que a tua presença é possível, que a tua existência ganha sentido. E a palavra que ele usa é tizim tizum, palavra hebraica, né? Tizim tizum, que é essa contração, né? Presença e ausência. Deus, e esse é o paradoxo dentro da cabala judaica. Deus está simultaneamente ausente e presente, né? Ele se ausenta, cria uma ausência, mas essa presença retraída é que cria todas as coisas. Eu diria que, da mesma forma, os discípulos experimentam o vento ali, quando eles não podem mais fugir do desamparo. Você está mesmo num mundo difícil e você não vai ter ninguém fazendo nada no seu lugar. É você que vai ter que agir. É você que vai ter que decidir. É você que vai ter que se movimentar. É você que vai ter que criar sentido. É você que vai ter que se colocar no mundo. Você tem que se apresentar. Deus se retrai, o vazio existe para que você tenha presença. É o que a gente fala aqui no início do culto. Tá, Deus está presente. A minha pergunta é, você está presente? Você está aqui? Ou você está longe, se escondendo, fugindo? Aí eu lembrei da música do Vitor Ramil, a quem eu fui apresentado pelo Márcio, Invento. Olha que bacana a poesia dele. A música é linda. Ele diz, vento que vem das esquinas e ruas vazias de um céu interior. Olha, parece uma oração muito próxima do que a gente está falando aqui. Alma, a palavra alma também é sopro, ânimo, né? Fôlego. Alma de flores quebradas, cortinas rasgadas, papéis sem valor, vento que varre os segundos para um canto do mundo, que fundo não tem, leva um beijo perdido, um verso bandido, um sonho refém, que eu não possa ler,
nem desejar, que eu não possa imaginar. O vento que vem pode passar, inventa fora de mim outro lugar. Não é isso? Segundo e último, o poder do sopro divino é o de fazer a vida circular amorosamente. O que é o sopro? Ele é um sopro, ele é um poder de circularidade. Ao invés da verticalidade, né, de uma fé que exclui, é a fé dos judeus, é a fé dos crentes, é a fé dos católicos, dos espíritas, ao invés de uma verticalização, de uma verticalidade, né, é uma circularidade. Ele faz circular. Ele substitui a verticalidade que exclui. Nem todos podem, nem todos têm a experiência que eu tenho, nem todos fazem parte da bênção que eu tenho, pela circularidade que inclui. E eu não vou enganar vocês. Eu entrei em contato com esse conceito de circularidade através do Nego Bispo, um pensador quilombola brasileiro, que pensa o que ele criou a teoria da contracolonialidade, né? Contra esse projeto colonizador europeu, uma contracolonialidade. E ele explodiu a minha cabeça. O cara é muito bom, ele é muito poético, a prosa dele é muito boa. Eu li na revista 451 uma entrevista com ele, e eu achei belíssima essa ideia da circularidade que está na cultura africana e na cultura quilombola. Olha que bonito o que ele diz. Ele fala assim, o saber de vocês, populações urbanas, é sintético, né, que conclui, funde, né, explica. O nosso é orgânico. Vocês pensam de forma linear. Por isso chegam ao limite. Tudo esgota, né? Tudo acaba, tudo se consome. A roda é começo, meio, começo. Ela não tem fim. Aí ele fala, a capoeira é uma roda, né? É circular. O samba é uma roda, a roda de samba é circular. O batuque é circular. Até meu cabelo, quando cresce, ele diz, é circular. É muito lindo ele. É assim que eu compreendo a vida. E é assim que eu tento me localizar nela, na circularidade. Aí eu disse, bingo, a espiritualidade é circular. Inclusive, existe um fenômeno que não é um fenômeno apenas dos terreiros de candomblé e de umbanda. Ele é um fenômeno que está presente no islamismo, a gira, né? Faz parte das danças, as danças islâmicas de contato com o espiritual, ela é circular. No budismo também tem, né? No pentecostalismo também tem a gira. Tem. Né? O cara começa a sapatear e começa a girar. Isso é um reflexo da ancestralidade. Aprenderam a experimentar Deus girando o corpo de maneira em êxtase, né? Eu não vou entrar nos detalhes aqui, eu acho que todas elas são legítimas, mas existem histórias de Gunnar Wingren, um dos fundadores da Assembleia de Deus, recebendo o Espírito e girando, caindo no chão e as gargalhadas. E línguas estranhas, no início. Meu pai conta as experiências que eles tiveram lá em Santa Catarina, experiências pentecostais bem no início, 1950 e pouco, né? E aí, e era assim, rolava no chão. Ele disse que quando foi batizar com o Espírito Santo, meu pai conta, ele sabia onde ele estava no início, mas não sabe como foi parar onde ele ficou. E eu não estou dizendo que é para a gente ter isso aqui não, viu, gente? Aliás, eu nem estou afim. Mas tem o seu valor ali. Foi a maneira como eles vivenciaram Deus naquele momento, que talvez não caiba agora.
né? Pela circularidade, a roda, a gira, né? Por isso que uma das... Agora me fugiu a expressão, eu não quero chamar entidade, mas a pomba gira, né? Porque ela dança girando, né? Em movimento circular. E aí ele fala da roda do samba, da roda de capoeira, da circularidade. E eu olho para esse texto e digo, há uma circularidade aqui. Primeiro, quando Jesus diz, né? Vocês receberão o Espírito e vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, aí Samaria, aí começa a circular, em toda a Judéia e até os confins do mundo. É uma circularidade. Por que a figura do circular? Porque ela não é pela instituição, não é para produzir poder, para construir prédio, né? É para expandir, é para levar aos outros. E aí há um movimento aqui que é muito bonito, porque você não sabe onde está o fenômeno ali. Primeiro o texto começa dizendo que eles falam em outras línguas. Não diz o que são essas outras línguas. A gente só vai saber o que são quando todas as pessoas que estão ali, gente que veio para a festa de Pentecostes, de um monte de lugar do mundo, que falava outras línguas, começam a ouvir, né, tudo que eles estão falando ali, engrandecendo a Deus, cada um na sua língua. O que é isso? Né? O que é esse... Gente, por favor, é uma metáfora sendo vivenciada aqui. Não tem muita explicação, a não ser o sentimento que está nela, que é um sentimento vibrante, expansivo, de circularidade. Você já não sabe mais onde começa, onde termina, tudo é meio. Você não sabe quem abençoa e quem é abençoado. Todos abençoam e são abençoados. Todos são abençoados e abençoadores. Há uma dinâmica circular e expansiva. Ninguém é dono desse movimento, ninguém é dono de Deus, ninguém é dono da bênção divina, ninguém comanda, ninguém domina, ninguém monitora. Deus se espalha circularmente e nos torna uma grande comunidade. Entendeu? É isso. O movimento que faz vibrar a nossa vida não é vertical, não é o seu Deus, não é a sua fé, a sua crença, não é a sua igreja, é o Espírito que nos faz circular, abençoar e sermos abençoados por todos. Aí eu termino com a música que nós cantamos. Eu quase termino, porque tem uma figura que eu quero mostrar para vocês ainda, com a música que nós cantamos no nosso musical de Natal, que é a Serra do Luar. Nós cantamos uma parte dela apenas. Aliás, ela foi solada, né, pela Núria, se não me engano. Serra do Luar, uma música de Walter Franco, cantada por... Não? É a voz feminina que esteve aqui essa semana cantando aqui. Eu quero falar Leni, mas não é Leni. Bom, e ela diz assim: amor, vim te buscar em pensamento. Leila Pinheiro. Cheguei agora no vento. Amor não chora de sofrimento. Cheguei agora no vento. Eu só voltei para te contar. Viajei, fui para a Serra do Luar. Eu mergulhei, eu quis voar. Agora vem para a terra descansar. Agora olha o movimento circular. Viver é afinar o instrumento de dentro para fora, de fora para dentro, a toda hora, a todo momento, de dentro para fora, de fora para dentro. Quem é o dono do milagre? É a língua ou é o ouvido? Sei lá, cara. Eu sei que todos ali são abençoados, todos são incluídos, todos são protagonistas, todas as pessoas de todos os povos. Não tem fronteira,
não é a minha pátria. Eu não sou chamado para lutar e amar uma pátria. Isso é uma idolatria horrorosa, perversa. Eu sou chamado para acolher todas e todos. A minha pátria é a humanidade, é o universo. Aí eu termino. Gente, cadê a imagem? Sumiu daqui do meu... Mas ela está aqui. Eu sigo esse cartunista, esse teólogo americano, e ele faz cartoons assim, charges brilhantes, críticas. Ele mexe muito, né, com as estruturas evangélicas nos Estados Unidos. Ele é um pastor. Você pode, inclusive, segui-lo. Neik Pastor, se não me engano. Né? Porque ficou embaçado. Mas a figura, olha que figura interessante. Por que eu gosto dela? Ele é uma figura sobre a parábola do bom samaritano. Né? E aqui ele coloca a ovelha, né? Uma ovelha negra. Ela é uma ovelha LGBT. Né? E ela coloca a outra ovelha. Eu falei que é negra, mas as duas têm a cabeça negra. Né? Ela coloca a outra ovelha em cima do animal que vai ser levado para a estalagem. Vocês conhecem a parábola do bom samaritano? O samaritano era aquele objeto de ódio, de repúdio, de nojo dos judeus, nojo racista dos judeus. E Jesus mexe com isso aí e fala, é esse de quem vocês têm nojo, que representa o amor genuíno de Deus entre nós. Não tem dono, você não sabe quem vai abençoar quem. E muito da experiência que a Bethesda vem tendo. Né? A gente disse assim, decidiu, vamos acolher a comunidade LGBTQI, APN, como é que é? Eu me perco nas letras. QIAPN+. Nós vamos acolhê-los, vamos ajudá-los. Aí, quando eu olho para a igreja, para a Bethesda, eu falei, cara, quem está acolhendo quem? Quem está acolhendo quem, cara? Porque chegou muita gente linda, LGBT, casais, famílias, e que vem salvando a Bethesda. Vem sendo a Bethesda que a gente perdeu por causa das decisões que tomamos. A gente não sabe mais, a gente que abençoou, mas a gente vai estar sendo abençoado. A gente não sabe mais quem abençoa quem. É o movimento circular do Espírito Santo fazendo as nossas vidas vibrarem, dando ímpeto e entusiasmo para existirmos nesse mundo. Quero convidar você para ficar em pé junto comigo em oração, em nome de Jesus. Já acabou o cultinho? Acabou a reunião das crianças? Foi bom? Tá bom. Vamos orar. Vamos orar. Eu acho que a gente deve ter uma música para nós terminarmos o nosso culto com oração. E eu quero convidar você a abrir teu coração para o sopro de Deus, o Espírito Santo de Deus, que vem sobre nós e nos empodera, usando aqui o neologismo do Paulo Freire, né? Do empoderamento, né? Que nos potencializa, o sopro divino que nos potencializa para fazer a graça circular. Ela não pode ser verticalizada, nem horizontalizada, não pode ter fronteira, não pode ser linear, demarcada, começo, meio e fim. Ela é meio o tempo todo. No círculo, o ponto, nenhum ponto que forma o círculo, ele é início ou fim, ele é meio. É a dinâmica da vida, do nosso contato com a natureza, com o mundo, com os diferentes. Vamos orar a Deus com essa canção? Vamos!
Ele sabe para onde vai. Quer estar no vento, ser conduzido pela tua vontade. O vento sopra, só Ele sabe para onde vai. Quer estar no vento, Ser conduzido pela tua vontade. Sopra sobre mim o teu querer. Sopra, Senhor, sobre nós. Leva minha nuvem da unção. eu quero Quero ir contigo até chegar ao lugar da tua habitação. Sopra em mim, vento do Espírito. Contigo eu quero ir. Eu não sei de onde vens, nem sei pra onde vais. Só sei que eu quero ir. Sopra, Senhor, sobre nós. Vento do Espírito. Aleluia. Sopra em mim. O vento sopra, só Ele sabe para onde vai. Quer estar no vento, ser conduzido pela tua vontade. Só Ele sabe para onde vai. Quer estar no vento, ser conduzido pela tua vontade. Sopra sobre mim o teu querer. Leva minha nuvem da unção. Quero ir contigo até chegar ao lugar da tua habitação. Sopra em mim, vento do Espírito. Contigo eu quero ir. Eu não sei de onde vens, nem sei pra onde vais. Só sei que eu quero ir. Sopra em mim, vento do Espírito. Contigo eu quero ir. Eu não sei de onde vens, nem sei pra onde vais. Só sei que eu quero ir. Vento do Espírito. Sopra, Senhor, sobre nós. Sopra em mim, sopra em nós, Senhor, através de nós. Sopra em mim. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a bênção da circularidade do Espírito Santo, que faz circular a graça por nós, através de nós, para nós, estejam sobre todos aqui. Você pode dizer comigo, amém. Amém. Amém.